Guto, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que a corrida ela muda realmente a saúde da pessoa? Ou você acha que é uma onda assim meio que de modinha, de Instagram que o pessoal tá vivenciando? Tenho certeza que muda não só a saúde, mas a vida da pessoa como um todo. A saúde porque melhora muita coisa, né? A parte cardiovascular, a parte circulatória, mas tem a parte social também, a convivência com pessoas que têm a mesma ideia, o mesmo objetivo, né? E vários outros motivos que a gente pode continuar listando aqui e ficar o dia inteiro listando. Saúde mental, né, Guto? Eu acho Também, que isso que é mais importante, também, né? com certeza. No meu caso mesmo, eu sinto que a corrida me dá, assim, uma leveza, assim, sabe? E acho que está muito relacionada com isso, né? Com essa saúde mental. Com certeza. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês já perceberam que nós estamos com a fera aí da cidade, o Guto, professor de educação física, ele é o nosso treinador lá na RunUp, ele que serviu para mim aí para uma mudança de vida, que antigamente eu não praticava a corrida e aí me interessei, fui procurar ele me incentivou, enfim, ele é um cara que a gente está sempre junto, sempre falando de corrida. E se você se interessa também pelo assunto, é uma pessoa que não pratica o esporte, se interessa de começar a fazer, participa aqui, se inscreva no canal, né? Esse é um podcast que vai falar sobre corrida, sobre longevidade, sobre qualidade de vida, sobre bem-estar e sobre tudo outras coisas também, né, Guto? Sobre parte social, todas as viagens que a gente faz, as amizades que a gente conquista, que a gente cria. Então se inscreva lá, você que se interessou e aquele também seu amigo que se interessa e já pensou em começar a corrida, participa, se inscreva lá e indica para ele também para participar do nosso podcast aqui, Runcast, tá? Eu sou o Fábio, né? Eu, como eu já falei, eu gostei demais da corrida e até queria falar nesse espaço, Guto, que assim, uma vez a gente já falou sobre isso, né? Que eu comecei um pouco antes da pandemia e coincidiu com o início da minha gestão como presidente da PAI de Sorocaba. Então a corrida nesses últimos anos foi muito importante para mim, porque da corrida eu fiz a PAI Run, que você também que me ajudou lá no passado, lá um tempo atrás, na primeira edição, me incentivou, acreditou nessa loucura toda de fazer um evento pela PAI com toda a renda arrecadada lá para a instituição. E detalhe, naquela época eu não sabia de nada, né? Eu sempre só demonstrei para você o seguinte, Guto, eu queria fazer um evento, mas um evento de sucesso, um evento diferente, né? O que poderia atrair, na verdade, os corredores ou as pessoas que gostam do esporte. E aí lembro que daquela época você já me falou, ó, tem um trajeto que eu acho que é bem bacana e isso vai motivar e deixar muita gente interessada em fazer, que é o Centro Histórico. E hoje, Guto, depois da nossa quarta edição, eu posso falar que assim, eu acho que esse é o principal diferencial nosso dessa prova, sabe? Eu gosto muito dessa prova aí por conta desse trajeto diferente, sabe? Legal. Então aqui, dentro de toda essa apresentação que eu estou fazendo com você, queria falar que isso foi muito importante e talvez seja esse um ponto assim que mudou toda essa nossa análise sobre a corrida mesmo, sobre essa gestão e sobre fazer esse evento aí poder gerar uma renda lá para a nossa instituição. Legal. E outro detalhe também, que esse evento se tornou o evento que mais arrecada ali fundos para a PAI, porque a PAI não sobrevive só de recurso público, ela sobrevive de recurso público, mas também tem todo esse capital que a gente precisa junto à sociedade civil, que a gente faz eventos, pizzas, feijoadas, qual você sempre participa, Sim. né? Mas a corrida se tornou o evento assim que mais arrecada fundos pra gente lá. Legal. Então é bem bacana e isso faz parte da tua apresentação também, porque hoje, assim, a minha consideração pela corrida, pelo esporte, é tudo com referência a você. Começou que lá com no isso. passado você foi um grande incentivador e você acreditou, né? Penso eu assim nesse projeto de falar, pô, vamos fazer uma corrida e vamos entregar para a PAI essa arrecadação.
Então, acho que dentro de tudo isso aí, acho que você foi um cara assim muito importante e um cara assim que tem essa consideração assim por mim. Você é um cara diferenciado. Legal, fico contente. Né? Eu gosto assim de tudo isso da corrida, né? Eu sempre achei também que o bate-papo, ainda que desse modo digital, ele sempre vai levar alguma informação para aquele que quer iniciar ou pratica o esporte, né? Então, é uma coisa assim que eu sempre imaginei do que a gente tem, o que a gente sente, poder partilhar com outras pessoas, né? Então, eu acho que tem tudo isso também, né, da sua pessoa, com essa apresentação, de confiar nas pessoas, no que elas pretendem, quais os seus sonhos. Se você foi aquela pessoa que chegou, falou assim, não, pode fazer que vai dar certo. Dentro de toda essa nossa amizade, talvez eu não te perguntei uma coisa. Quando é que eu sei que você foi o pioneiro, né, aqui na cidade de assessorias de corrida. Quando é que você, depois da faculdade, percebeu que a corrida ia fazer parte da sua vida e você montou esse projeto de assessoria e tal? Quando é que foi essa virada de chave? Eu sou professor de educação física, formado já há 33 anos aí. Comecei trabalhando em academia, né? Comecei na antiga academia área, que ficava ali atrás da Padaria Real, em 92. Trabalhei na prefeitura, então eu vivi esse meio. E dentro da academia, em 2002, um grupo de alunos que a gente treinava, montava treinos de musculação, esse grupo veio pedir para eu montar um treino de corrida, para eles participarem da meia maratona do Rio de Janeiro. Isso em 2002. Você já gostava de corrida? Eu não corria. Não corria. Tinha feito uma São Silvestre em 1998 com um aluno meu particular, que me falou, vamos correr, eu queria correr a São Silvestre, vamos comigo, mas a gente não tinha, na época não tinha nada, não tinha literatura especializada em corrida, as provas eram muito poucas, a mais conhecida era a São Silvestre. Então eu tinha corrido em 98, mas eu não praticava a corrida, sempre trabalhei em academia. E esse grupo da academia veio pedir para eu montar um treino específico para eles correrem a meia maratona. A gente tem a noção em educação física de preparação física, mas uma preparação física geral. Eu não tinha noção da preparação física específica para a corrida. Fui buscar algumas coisas, a gente montou o treino para esse pessoal, eles correram o 21, a gente conseguiu encher o ônibus da academia. No início eram 3, 4, e aí muita gente vinha perguntar o que estava acontecendo, porque eu botava o treino no mural da academia e todo mundo olhava o que era aquilo, né? E eu explicava, posso ir também, eu quero fazer, sempre quis correr. Então o grupo começou a crescer. De poucos alunos você conseguiu lotar um ônibus? Em 6 meses ali de treinamento, até virem conversar comigo e até a prova, que era em agosto, a gente conseguiu encher um ônibus. Fomos em mais de 20 corredores para participar da meia maratona. Que legal. O pessoal participou, concluiu a prova, todo mundo conseguiu concluir a prova. E aí, depois da prova, eles pediram para continuar. Eu falei, bom, tem um nicho de trabalho aqui. Não existia em Sorocaba uma assessoria, eram muito poucas, em São Paulo as assessorias também, né? E aí eu comecei a trabalhar. Peguei esse mesmo grupo, a gente treinava a parte de musculação na academia e eu peguei o pessoal e levava lá no Parque Campolim para fazer o treino de corrida. No início eram 5, o segundo mês foi aumentando um pouquinho mais, 3 meses. Eu sei que a gente já está aí há 23 anos, 24 anos quase, nesse meio aí. E hoje, graças a Deus, existem várias outras assessorias aqui em Sorocaba. Sim. Acho que tem mais de 20 assessorias, mas nós fomos os pioneiros aqui. E detalhe, não, Guto, dessas outras assessorias, muitos foram seus alunos ali como professor ali, né? Exatamente. Os professores, né, que hoje têm assessorias aqui em Sorocaba, eles começaram com a gente. Começaram trabalhando, começaram correndo. Então, eu lembro que o Peixe, que tem hoje a assessoria Peixe Pro, que também é um dos pioneiros, foi um pouquinho depois de mim. A gente começou meio que junto e ele foi para essa meia maratona no Rio de Janeiro, correu, porque ele já nadava. E ele já praticava um pouquinho do triatlo. Foi aí que também ele montou a assessoria dele
a nossa assessoria é específica em corrida. Certo. Ele tem corrida e triatlon também. Tá. E aí vieram vários outros. O Miguel veio, o Manu veio, o Arley da Foss Training também veio, entre várias outras aí que começaram com a gente e hoje estão trabalhando. Legal essa história, né, Guto? Porque ó, a gente tem amizade, né? A gente treina junto e tal, mas eu não tinha ainda esse conhecimento de quando começou, como começou, né? Então foi alguma coisa que aconteceu ali com seus alunos, você novamente acreditou naquilo ali e falou, boa, eu vou me especializar nisso. Exatamente. Que bacana, hein? Que bacana, hein? E hoje tá uma febre esse negócio de corrida, né? Cresceu demais. Nos últimos 5, 10 anos, o número de pessoas que praticam a corrida de rua aumentou exponencialmente. Sabe uma coisa que eu gosto também de ver em você ali, na tua assessoria, e em toda essa prática do esporte, você conciliar viagens também, assim, sabe? Eu acho bem bacana isso, e eu acho que assim também, ali se forma um grupo que sem querer, né? Não sei se você pensa assim também, é um grupo diferenciado, porque tem, acho que, os mesmos princípios e os mesmos objetivos, né? Eu acho que o grupo se harmoniza muito por conta disso, não é isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, todas as assessorias, todos os grupos, eles têm, você tem uma peculiaridade, você tem objetivos afins. Então isso facilita demais, isso que faz com que o aluno que treina numa assessoria, ele continue treinando. Porque você, além de praticar a atividade física para sua saúde, seu bem-estar, você tem esse lado social também. Você cria uma amizade nova. No nosso caso, que a gente faz as viagens, a gente costuma falar que a gente tem a desculpa da corrida, mas na verdade a gente vai para passear. Vai passear. Então a gente une o turismo também com a corrida de rua. E une a família, né, Guto? Exatamente. Porque no meu caso mesmo, a minha esposa não corre, e ela sempre vai viajar com a gente, né? E aí ela acabou conhecendo todos os outros mais que pessoas, correm também. Né? É bacana isso aí, né? Foi bacana isso aí. Hoje, Guto, você vê que está numa crescente essa questão da corrida, né? Então, assim, muita gente fala assim, eu precisava emagrecer. Vai correr, né? Então tá muito relacionado com a saúde, né? Mas na prática mesmo, né? Agora falando assim como professor, o que você realmente acha que muda, assim, para a pessoa no corpo e na mente? A atividade física é imprescindível para todo mundo. Eu costumo falar o seguinte, você tem que fazer uma atividade física que seja prazerosa para você. Se você gosta de correr, você tem que correr. Se você gosta de nadar, vai nadar. Você tem que fazer atividade física, seja ela qual for, né? Indo para o lado da corrida. A corrida, ela, como atividade física geral, mas a corrida especificamente, ela melhora a parte cardiovascular, seu coração trabalha, fica mais forte, porque você ativa ele de uma maneira diferente, aumenta a intensidade. A parte circulatória, você ajuda demais. Entrando pela parte do estresse, ansiedade, você alivia demais o estresse, a ansiedade. A parte respiratória, você também trabalha. Então, existem diversos benefícios, né? Muitos, que vão facilitar e vão ajudar você para ter uma vida mais saudável. Sim. Não é só emagrecer, né, Guto? Não. Emagrecer é uma consequência. Então, né? Porque o gasto calórico seu vai aumentar, lógico, você vai fazer uma atividade diferente, e aí, consequentemente, você vai emagrecer. Sabe que no começo, Guto, eu tinha... Até hoje eu tenho essa protusão nas vértebras aqui, né? E eu vivia com dor, né? Eu não podia viajar e ficar muito tempo sentado. Eu ficava meio que imóvel, assim, sabe? E a corrida nunca foi indicada para eu fazer assim, sabe? E depois eu comecei a fazer a corrida, sabe que essa dor me ajudou, assim, sabe? Hoje eu já não tenho muita dor, assim. Muita não, eu já não tenho nenhuma dor, assim, sabe? Então é incrível o quanto você tem de mudança no corpo, né? Com certeza. O tal do que você falou mesmo acho que é capilarização que fala, né? Se você aumenta a circulação sua, né? A parte sanguínea, e aí você leva mais nutrientes através do sangue para todas as partes do corpo. Sabe uma questão mental, Guto, que eu acho também, e até comentei com um amigo esses dias? Eu sempre fui muito ansioso. Eu me considero, assim, uma pessoa muito ansiosa, assim, sabe? Mas até então, eu acho que agora eu sou um cara ansioso, mas controlado, sabe? Antigamente eu não tinha esse controle. E o que a corrida me ajudou? A corrida me ajudou no seguinte sentido.
Agora eu já fiz 4 maratonas, né? Eu tô para fazer a 5ª maratona. Mas eu comecei a perceber que talvez a corrida, talvez não, mas para mim a corrida mudou porque foi assim, ó. Na maratona, não adianta você querer chegar mais rápido lá se você tem essa limitação física, certo? E aí, isso foi um ensinamento para mim, porque o ansioso quer tudo para ontem, né? E na corrida você consegue aprender que não adianta você querer chegar ali mais rápido porque você tem essa limitação. E eu acredito que nessa parte me ajudou na parte da ansiedade, Guto. Com certeza. Olha que interessante. Você pode ter certeza disso. Né? Então tem também essa saúde mental envolvida também com a corrida, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, quando você corre, você pratica também a sua paciência, a sua resiliência, a sua objetividade. Então, quando a gente monta uma planilha, você sabe que você tem que seguir uma certa sequência, um certo cronograma. Não adianta você fazer nem a mais nem a menos. Aquilo lá é pensado para você, né? Porque a gente leva em consideração sua individualidade biológica. E faz os testes lá, tudo, Exatamente. né? Você tem essas bases. Exatamente. Né? Aí, de acordo com a sua condição física, seus objetivos, a gente traça os treinamentos que são nada mais, nada menos que um caminho que a gente passa para você atingir o seu objetivo. E isso faz com que você também trabalhe o seu mental. Sim. Porque você tem uma regra para ser seguida. Não é uma coisa jogada. Né? Essa paciência de você saber que hoje o treino são só 5 quilômetros. Eu não posso fazer mais do que isso. Eu tenho que treinar isso porque no dia seguinte eu vou ter um outro treinamento um pouco mais difícil. Eu tenho que ter essa paciência para adaptar o meu corpo e conseguir chegar naquele objetivo que eu tenho. E olha que interessante também essa parte mental, né, Guto? Dentro da corrida, a gente tem... eu estou fazendo, no caso, as maratonas, né? A gente tem esse aprendizado, né, dessa palavra que eu não usava, mas eu acostumei a usar, da resiliência, né, Guto? Exatamente. Porque ele é muito mental, né? Ele é muito mental. Me dá uma sensação assim que fisicamente talvez a gente conseguiria fazer os 42. Mas se a gente não tiver um preparo mental, a gente não consegue chegar. Com certeza. Né? Porque durante os treinos mesmos que você propõe ali, eu faço muitos testes mentais. E um deles é fazer o mesmo percurso ali, que a gente faz ali no Parque Don Quixote, de 1 quilômetro, como um teste mental também, né? Por que seria um teste mental? Porque ali dentro daquele 1 quilômetro, a gente vive várias emoções ali. E a gente tem que saber se distrair. Com certeza. Né? E tem esse aprendizado mental também. Esse é o trabalho mental que você consegue fazer durante a corrida, né? Porque a corrida ela é um esporte solitário. Né? Você pode ter, lógico, você tem os seus companheiros de corrida que estão sempre juntos com você porque você treina numa assessoria, você treina num grupo, mas você corre sozinho. Sim. E eu particularmente, no momento que eu estou correndo, eu tenho o momento que eu mais tenho insights, mais tenho pensamentos e ideias. Porque você está dentro do seu mundo. Né? Você tem um momento onde você, mesmo praticando uma atividade física e se esforçando, você está com o pensamento naquele momento ali que você está. E você acaba esquecendo de problemas que você tem, do seu trabalho, do que você tem que fazer daqui 1 hora, daqui 1 mês, ou o que você tem que fazer. Você consegue se desligar. Esse é o trabalho mental e essa resiliência que você consegue melhorar. E é incrível, Guto, porque assim, ó, dentro do processo mesmo que você propõe ali de treinos, eu acho assim também, existem, na verdade, dentro da planilha, vários objetivos. Por consequência, existem várias conquistas. Sim. Sabe? Para mim, eu encaro assim, ó, e eu acho que você tem essa metodologia também. Buscar sempre uma proposta um pouquinho a mais do que o cara pode fazer, né? Então, para mim, tudo aquilo que você propõe, eu vejo assim como um desafio. Opa, hoje tá puxadinho para mim assim. Mas aí qual que é a consequência e qual que é o benefício? Depois que eu faço, é uma realização. Eu falo assim, puxa, a vida consegui. Conseguiu. E olha que interessante, isso traz tanto benefício pra gente, que assim, eu assim me considero assim mais forte, assim, sabe? E eu acho que está envolvido com a palavra resiliência também. Com certeza. Né? Você fica forte tanto fisicamente quanto mentalmente também. Que você tem várias conquistas ali, com né? certeza. E dentro dessas conquistas, a gente pode colocar, de novo o meu caso, né? Que eu já tenho alguma idade, assim, né?
Então talvez nesse momento eu tava assim com poucos objetivos assim, né? Então essas poucas conquistas ainda, que podem ser consideradas poucas, mas a gente tem uma grande realização. Sim. Né? Sim. Eu acho bem bacana isso aí. E isso é importante, essa sua fala aí, porque você pode transportar essa conquista que você tem na corrida para sua vida. Sim. Né? E Totalmente. essa é a resiliência que você traz para a vida sua Totalmente. normal, fora da corrida. No trabalho, na família, né? No seu dia a dia. Essa força mental Sim. que você vai conquistar, Sim. por você conseguir atingir os objetivos que você tinha traçado nos seus treinos, e aí você transporta isso para sua vida diária. E é incrível como essa confiança nos leva a um mundo melhor, talvez, né, Guto? No caso do bem-estar, né? Eu, assim, talvez até por conta dessas conquistas, me tornei uma pessoa mais tranquila, assim, sabe? Assim, com vários objetivos, que talvez, nesse momento da minha vida, talvez eu estaria mais sossegado, assim. Porque meu filho já está formado, né? Já não mora mais com a gente. Então, assim, na minha vida social, praticamente, eu estou realizado, né? Mas a corrida me trouxe todos esses objetivos aí. Falar, não tem limite, cara. Você pode ainda curtir muito, com né? certeza. Tem muita coisa que você pode conquistar. Porque como você falou, é um esporte solitário, mas você vive se desafiando, né? Sem então dúvida. você tem essa competitividade com você mesmo, Sem né? dúvida. E saber que você pode realizar e traçar essas conquistas assim com você mesmo é o mundo quase ideal, né? Com certeza. Porque um dos objetivos também, Guto, desse nosso bate-papo é fazer com que as pessoas... Aí, ó, você que gosta e tá pensando em começar o esporte, pensa nisso aqui que a gente tá falando. Ele traz muita coisa que não está, na verdade, escrita no papel, né? São nossas experiências aqui que as pessoas podem se motivar e às vezes até se inspirar, né? Você sentir na prática o que a gente está falando aqui. Porque muita gente pode estar pensando, isso aí é tudo mentira. Né? Mas a partir do momento que você começa a fazer e você começa a ter a sensação de que realmente, né, você tem benefício, dificilmente você para. Guto, é o seguinte, ó, como eu te falei, né? Tem muita gente que tá vendo na rua, né? Tá vendo na internet, tá vendo no Instagram, muita gente correndo. E só que tem ainda um certo bloqueio aí, né? Então, assim, colocando em parâmetros, né? Tem muita gente que quer começar e não começa, né? Não consegue começar. O que você pensa sobre esse assunto aí? Você consegue enxergar ali dos alunos que passaram com você? O que acontece com as pessoas? É assim, o nosso corpo não foi feito para correr, né? Tudo é questão de adaptação. Você tem que adaptar o seu corpo para qualquer atividade física que você vai fazer. Certo. Então, correr para quem nunca correu é difícil. O pessoal que chega com a gente lá, eu costumo falar que se passa o primeiro mês treinando, dificilmente para. Tá. Porque o primeiro mês é o mais difícil. É esse início, esse start de você colocar o seu corpo para se movimentar de uma forma que ele nunca fez, né? Você sentir aquele cansaço, você vai sentir uma dor muscular, você vai sentir uma dor articular no início, porque você não está adaptado àquilo. E o corpo é conveniente, né, Guto? Com certeza. Ele não quer fazer esforço, né? Exatamente. Tá. Então esse primeiro passo é o mais difícil. Mas a partir do momento que você passa essa primeira fase, você consegue perceber que você vai melhorar, que você está melhorando, que você consegue, desde o início, os primeiros passos numa caminhada, e aí você começa a dar um trotezinho de leve, faz 1 minuto num trote, você sente aquele cansaço, fica ofegante, mas aí no dia seguinte você volta, faz de novo, você fala, poxa, já me senti melhor. Tá. Então essa adaptação inicial realmente é difícil. Sim. Você tem que passar o primeiro mês. Sim. Você passou o primeiro mês, aí você só vai ter benefício e você vai ver que você vai conseguir melhorar e gradativamente subir e atingir seus objetivos. Sim. E vou fazer um jabá aqui da sua assessoria, Guto. Você, que eu tenho minha empresa também, né? E sempre admirei ali o teu comando, a tua gestão da empresa. Fazendo um jabá aqui da RunUp, ó, se vocês se interessarem, procura o Guto lá na RunUp. O primeiro mês você não cobra. Né? Eu já percebi porque não só eu, mas a minha esposa, mais a minha funcionária também que está correndo com você, você fala assim, não, esse primeiro mês eu não vou cobrar. Mas já é proposital. Sim. Você sabe que naquele mês ali é um mês de avaliação mesmo, se a pessoa vai ou não vai. Né? E eu ia te perguntar se é físico ou mental esse início.
né? Mas é os dois, né, Guto? Acaba sendo os sente dois. dor e aí o mental também, né? Você acaba... Precisa desse tempo da adaptação mesmo, a sua né? cabeça começa a bloquear você. Bloquear. Porque ela fala, poxa, eu não fui feito para isso. Eu não corri, nunca corri. Por que você vai fazer lá? Por que você está fazendo isso? Sim. Então, como eu falei, o primeiro mês é o mais difícil. Você passando esse bloqueio inicial, você consegue sentir a sua melhora, né? Gradativa, que tem que ser uma coisa gradativa. Você não vai sair correndo já no início. Isso você está falando diretamente para mim, porque você sempre me fala isso aí. Não vai devagar, não precisa fazer tanto. Isso eu falo para todos os alunos. Entendi. Mas então, a questão mental também, Guto, tem isso também, né? Como que eu não sei, assim, você... Mas os primeiros minutos do treino são difíceis, né, Guto? Você fica pensando, o que eu tô fazendo aqui ainda? Eu acho que demora uns 3 quilômetros, assim, para eu pensar assim, pô, agora eu tô aquecido. A relação que a gente faz é como se fosse um carro, né? Vamos botar um carro a álcool. Quando você liga no frio, ele dá uma tossida no início, o motor começa a aquecer, esquentar. A partir do momento que aquece... É que nós somos da época do carro a álcool. Do carro a álcool, Hoje em dia já não é tanto mais assim, isso. mas antigamente era assim. Não tem mais isso. Mas a partir do momento, é a mesma coisa, o nosso corpo é a mesma coisa. A partir do momento que você aquece ele entra num estágio de equilíbrio, aonde você começa a perceber que o negócio começa a fluir de uma maneira melhor. Né? Então, o estado de cruzeiro, assim, você vai... Exatamente. Por isso que o aquecimento é importante ser feito antes da parte você já entrar na onda, né? Para você aquecer o seu corpo, aquecer as turbinas e aí você seguir e fazer o seu treino de uma maneira mais correta. Sabe que eu ia partilhar com você? Talvez fazer uma comparação assim, bem grotesca. Mas talvez fosse como a sauna, né? Sauna é uma coisa assim que meu filho gosta até, mas alguns amigos assim que eu convido, vamos fazer uma sauna? O pessoal fica perguntando, mas o que eu tô fazendo aqui, passando esse sufoco, esse calor e tal. Mas é porque a sensação que você tem depois da sauna, que é o importante, que é o prazeroso, né? E talvez a corrida seja isso também, né? É bem isso, né? É bem isso. Demora um pouco para a gente conquistar mesmo esses benefícios, talvez, de saúde mental, saúde física, né? E é por conta desse sofrimentinho no começo. Exatamente. Mas é outra coisa também para você que está assistindo aí. Se você tem vontade de começar, já começou, sofrer um pouco no começo, insista mais um pouco. Com certeza. Insista mais um pouco. Vai no Guto lá. O Guto não cobra a primeira mensalidade. Eu já fui lá, ele não cobra. Ele é tranquilo nessa parte. Vai ser um prazer atender todo mundo. Ele já sabe que é assim. Dentro da corrida, Guto, a gente vê... Eu gosto muito de correr lá no Don Quixote lá. Até você me critica por isso. De ficar mexendo com todo mundo, tal. Mas eu gosto, porque eu acho que faz parte da minha concepção assim, da corrida, que é um ambiente mais leve e tal. E a gente ouve muitas histórias, né, de muita transformação de vida. Dentro da tua história, da tua experiência, dos teus alunos, que já foram muitos, né, que passaram e ainda que estão, você já viu uma história que lembra assim de mudança de vida? Tem várias, não, Fábio, tem várias. Tem alunos nossos que estão conosco lá já há mais de 30 anos. Esse grupo inicial da meia maratona, desse pessoal, eu tenho 5 alunos que desde 2002 estão com a gente treinando. Coisa linda, não? Então, a transformação é diária. A gente vê pessoas que emagreceram mais de 20 quilos, a gente vê pessoas que tomavam medicamento para pressão alta, hoje não precisam mais do medicamento. Importante isso aí, Guto. A gente vê pessoas que usavam bombinha para asma, tinha dificuldade na respiração e hoje não usam mais. A gente vê pessoas que fumavam e hoje não fumam mais porque vem o benefício da atividade física para a sua saúde, e aí vê o quão é difícil você fazer uma atividade, o esforço que você faz, e aí, poxa vida, treinei hoje, eu vou para casa, vou exagerar na comida, vou exagerar na bebida. Excelente isso aí que você está falando. Então a transformação é diária. Nesses anos todos alimentação e hidratação, né, Guto? Alimentação, hidratação, parte médica, são muitos exemplos. Eu mesmo adorava pastel. Eu gosto ainda. Mas por conta da corrida não tenho comido.
Porque é o que você falou. Eu gosto também, continuo comendo, eu corro e como. Mas isso não quer dizer que você tenha que parar. É que assim, ó, a ideia é que há um desgaste muito grande de energia, com né? certeza. E benefícios para a saúde. Essa consciência que é importante. Você tem que ter consciência. Quando vai se alimentar com fritura, essas coisas, você fica pensando nessa compensação. Exatamente. Então, assim, a mudança que a gente está comentando é sobre isso, né? Isso aí. A pessoa deixa de fazer muita coisa, né? Por conta dos benefícios da corrida. Você muda seu estilo de vida. Né? Você tem uma conscientização melhor do seu corpo. Sim. Dos benefícios que a atividade física faz. E aí, por conta disso, você evita outras coisas que você sabe que não vão ser boas para o seu corpo, para o seu organismo. Sim. Ó, a gente tá falando de mudança, né, Guto, de vida, mas assim, vamos pensar não só na saúde, mas vamos pensar também no meio social. A corrida nos traz isso aí, né, Guto? Com certeza. Né? Você mesmo, não puxando o jabá ali pra você, porque eu sou um fã lá da tua assessoria. Mas ali, minha família, a Gláucia, nós encontramos novos amigos ali. Com certeza. Então, socialmente, também mudou muito a minha vida. Exatamente. Né? Eu acho que assim, a parte social ela caminha junto com a parte física. Sim. Né? Na corrida. Justamente porque você cria um novo grupo na sua vida que tem o mesmo objetivo. Né? Então você cria novos amigos, você une as famílias, né? A sua família com as famílias das pessoas que correm, e você criando um grupo novo, você aumenta sua parte social, vamos dizer assim. Com certeza. Outra coisa, Guto, você vê que são pessoas, né, que praticam esporte que têm talvez a mesma filosofia de vida, né, o mesmo perfil. Por que eu tô te falando isso aí? Porque a gente vai viajar, né? Costumeiramente a gente faz algumas viagens. E quando eu vou para fora, Guto, normalmente talvez as pessoas tenham receio assim de interação, né? Então não há essa oi, tudo bem, bom dia, tal, né? Mas eu acho que isso aí é muito pessoal. Mas na corrida, Guto, é incrível. Você vai correr, você vê um outro corredor, você já dá bom dia. Sabe? Há uma interação ali, uma ligação muito interessante, né? Com certeza. Existem casos, vários alunos nossos dizem que participam de provas, né? E de repente encosta alguém do lado e acaba incentivando. Você nunca viu a pessoa e essa pessoa acaba incentivando você. Vamos junto, tal, tô vendo que você tá caminhando, caminha junto. É isso que você falou. O objetivo das pessoas que praticam a corrida é o mesmo. É o mesmo. E é o jogo do ganha-ganha. Todo mundo vai sair ganhando e um ajuda o outro. Sim. É uma mudança de vida, Guto. Com certeza. Que essas pessoas que não praticam esporte não sabem disso aí, né? Então é interessante a gente também comentar aqui sobre isso, pra gente partilhar realmente essas situações, né? Que a gente ganha novos amigos e a gente vive mais, eu acho, socialmente, né? A gente acaba conhecendo mais pessoas, né? Recentemente eu fui para Nova York, né? Então lá a gente vê, assim, literalmente, essa diferença de cultura ali. Que pro americano ali, pro nova-iorquino, quem fez a maratona é tipo uma pessoa diferenciada, né? Sim. Então você sai com a medalha, eles te dão parabéns, né? Há uma interação muito grande lá da sociedade mesmo com os corredores, né? Exatamente. Que talvez aqui ainda não exista. Já melhorou, né? bastante. Já melhorou bastante. Mas lá quem faz uma maratona é considerado um herói, com né? Com certeza. E que, na verdade, não foge muito, né, Guto? Porque pelo que a gente encara dessa distância, a gente era para ser considerado uma pessoa diferenciada, né? Sem dúvida. Você conseguir fazer 42 quilômetros correndo é um feito gigantesco. Como eu falei, o nosso corpo não foi feito para isso. Sim. Então você fez um cronograma de treinamento onde você se preparou para conseguir fazer os 42 quilômetros correndo sem caminhar, né? Existem os que caminham também e também faz parte, porque o dia pode não ter sido bom, você não dormiu bem, o treinamento seu não foi condizente para aquela distância. O que aconteceu comigo já? Ok, sem problema nenhum, não é feio você caminhar, seja numa prova de 5 km, 10 ou 42 km, faz parte do treino. O interessante é você participar, encarar, né? Sem dúvida, e você tem que ser persistente. Sim. Porque se naquele dia você não conseguiu fazer como você gostaria ou queria, não atingiu aquele seu objetivo, isso tem que servir como uma lição para num próximo momento você conseguir fazer de uma maneira melhor. Sim.
Sabe o que eu tô pensando agora? Eu tô pensando o seguinte, né? A gente tá falando de mudança de vida, né? Mas de fato, socialmente, você vai mudar de vida. Sabe por quê, Guto? Porque, vamos considerar assim, é um mundo diferente. São pessoas diferentes, com outros objetivos, né? Outras ideias, né? E talvez com perfis diferentes. Sem falar que, se talvez, no meu caso, sem a corrida, algumas pessoas eu nunca iria conhecer. Com certeza. Sabe? Então, algumas amizades assim que eu tenho lá junto com você, junto com o grupo, talvez eu não conseguiria fora. Então, realmente, né? Até socialmente há uma mudança de vida. Sem literalmente, né? Você muda totalmente. E talvez tenha um pouco a ver com aquela questão também, né, Guto? Você vê que como que será que seria, né, sem a corrida, né? Será que os caminhos iam se cruzar? Acho difícil. Difícil, porque né? É como você falou, você cruzou caminhos de outras pessoas que têm o mesmo e trilham o mesmo caminho e têm o mesmo objetivo. Sim. Né? Então, possivelmente, eu acho quase certeza, de que muita gente você não ia conhecer. Sim. Você ia até cruzar num momento ou outro, mas não ia ter essa afinidade que você tem hoje. Sim. Por causa do objetivo que tem. Sabe, Guto, que interessante, agora também falando de conhecer pessoas, né? Eu, recentemente, eu fui pra Orlando, lá em Miami, né? E eu não sei se é por mim, mas eu noto que as pessoas não têm, talvez, essa interação. Eu não sei se Orlando tem muito americano, mas, sei lá, Nova York, não há, assim, aquela interação, daquela que eu chamo dessa americanidade, né? O sul-americano ele é mais caliente, Sim, né? Ele sim. propõe a interação, né? E eu acho que o americano, Não tem posso estar isso. enganado, não tenha isso. Mas sabe que eu fui correr em Orlando, Guto? Eu cruzava com as pessoas ali correndo, e elas correndo também. Sabe que eu cruzei com um casal que eles me ofereceram até café, cara. Legal. Achei tão diferenciado aquilo, eu falei, meu, isso aí não ia acontecer nunca, Se cara. você estivesse caminhando, com certeza ninguém ia oferecer café para você. Não, até eles desviam o olhar, mas ali correndo. Então há uma sintonia assim, sem querer, né? Sem que são dúvida. pessoas que têm o mesmo objetivo, pensam igual, tal. Acho bacana esse mundo da corrida. Guto, eu vivo isso em casa lá, né? E vamos falar até, pode me criticar, comigo mesmo, né? Eu, tipo, você me propõe um treino, daí por todo aquele ímpeto, talvez pela ansiedade, eu quero fazer mais, né? E tal. Então há alguns erros de iniciantes, né? Pela sua vivência, convivência com alunos, tal, com as pessoas, qual você mencionaria um erro assim de iniciante assim que você enxerga? Eu acho que o principal, quando você começa a fazer atividade física, é você passar do seu limite. Como a gente comentou, você tem que adaptar primeiro o seu corpo para fazer qualquer tipo de atividade. Né? Então tem que ser uma coisa com paciência. Você também tem que trabalhar a sua paciência. A partir do momento que você começa a sentir aquele prazer, aquele bem-estar com a atividade física, no caso a corrida, você fala assim, puxa, hoje eu vou correr um pouquinho mais, porque eu estou conseguindo, estou me sentindo bem. Sente bem. Aí você pode errar nesse início. Aí você pode se machucar, sentir uma dor na canela, sentir uma dor na panturrilha. E é consequência mesmo, Guto. Exatamente. Não tem como, né? Então, você fazer mais do que pode, né? No início, o principal problema que a gente tem com os alunos que estão começando é passar do seu limite, não respeitar o seu corpo. Esse é o principal. Mesmo os alunos que iniciam com você lá, de forma bem cautelosa lá, passa esse primeiro mês. No segundo mês já se empolga, já quer fazer mais. A maioria se empolga. Tá. Justamente por esse bem-estar que sente, né? E esse prazer de, poxa vida, consegui. Então eu consigo fazer mais. E realmente você consegue fazer mais. Mas, como eu falei, o seu corpo tem que ser adaptado primeiro para você poder aumentar a distância, aumentar a velocidade. Se você não fizer essa adaptação inicial, com certeza você vai ter problema. Eu lembro que para o meu ciclo de Nova York no ano passado, você me falou assim, ó, faz o seguinte, você já tem um bom volume de treino, não precisa fazer muita coisa. E aí eu, muito desobediente, fui lá e fiz. E aí você me falou, é o que eu te falei, você fez um pouquinho a mais, se machucou. Que aí eu comecei a sentir dor na minha panturrilha, né? Então, assim, é isso que a gente está comentando. Existem ainda
mesmo aqueles alunos que já têm um tempo de assessoria, alguns erros que as pessoas cometem lá, né? Com certeza. E acho que é peculiar do ser humano também. Você acaba se empolgando, né? Então, se a gente passa um treinamento e aí a gente passa um cronograma... já é pensado, né? Até falo para todo mundo ali. Então, se o seu professor passou o treino para você, siga o que o professor passou, porque ele sabe o que ele está fazendo. Simples. Pode seguir. E é interessante isso aí, Guto, porque cai no que eu te falei, cai nas conquistas, né? De repente você começa, igual eu no caso, me embalei, comecei a treinar, achando que já poderia ter mais condições, e aí comecei a colocar volume, E você me alertando, falou, ó, você vai se machucar, toma cuidado, não precisa tanto, né? E acabei me machucando lá, que eu comecei a sentir dor na panturrilha. Então tem muito a ver com o temperamento também dos alunos lá, com né? certeza. Porque ele vivencia essas conquistas, né? Exatamente. E essas conquistas são temporais, né? De vez em quando, o cara pode estar 10 anos lá com você, no meu caso lá, estou 6, 7 anos com você, e ainda vive esses erros aí, comete esses... Isso não acontece só com o iniciante. Tá. Acontece com quem já treina há bastante tempo também. Né? Erra a dose, né? A gente tenta, lógico, com o treinamento, que é científico, é estudado, a gente tenta minimizar ao máximo a probabilidade de você ter uma lesão, né? Mas, infelizmente, pode acontecer. Né? Principalmente se você treina com um volume maior ou você quer atingir uma velocidade maior, um tempo maior. Né? Você quer baixar seu tempo, seja na distância que for. Então, pode acontecer de você se machucar. Sim. Mas se você segue um cronograma e o treinamento que o professor passa para você, a chance de você se machucar é bem menor. É isso. Eu acho que essa questão da relação mesmo entre aluno e professor, ela tem que ser respeitada, né, Guto? Com certeza. Porque não é que vocês entendem mais, vocês têm boas referências, né? Exatamente. Porque a gente faz o teste, Sim. né? Vocês analisam, avaliam cada treino que o cara faz, né? Então vocês sabem o que a gente tem e o que a gente é capaz, né? Tudo é estudado, né? A gente estudou para isso. Então você tem um embasamento científico de estudos que foram comprovados cientificamente. Sim. Que você tem que seguir daquela forma, né? Não é jogado. Sim. Em resumo, eu acho que o principal erro, talvez, né, Guto? Então, para a gente não generalizar muito, é fugir do plano proposto. Certo ou não? Né? Porque o principal erro vai acontecer o quê? Vai lesão, né? Vai acontecer desinteresse. Você acaba se desanimando porque você começa a sentir dor. Exatamente. Então, o que é isso, na verdade, em linhas gerais? É não seguir o plano proposto. Com certeza. Né? E aí, fazendo um jabá novamente pro Guto. Existem pessoas, né, Guto, que o que eu te falei, eu converso com muita gente e tal, e vejo muita gente que corre sem alguma assessoria, né? Porque acho que o conceito da pessoa seria de, por que eu vou pagar uma assessoria, né? Se eu tenho já alguma assessoria aí pela internet e tal. Mas aí que entra esse plano, né? Do acompanhamento, de vocês saberem ali o que a pessoa pode fazer, o que ela pode render, o que ela pode se machucar. Com certeza. Porque vocês têm essa base dos testes que a gente faz, né? E dos treinos que a gente faz também, né? E o principal, a gente segue na preparação física existem vários princípios. Um dos princípios, todos importantes, mas um dos princípios é o princípio da individualidade biológica, que eu já citei. Sim. O treinamento, ele tem que ser feito para você, porque você corre numa velocidade e eu corro na outra. O objetivo nosso pode ser o mesmo. A gente vai participar de uma prova de 10 km. Só que a velocidade que você vai fazer é diferente da minha. Então eu não posso treinar junto com você, porque você tem uma condição física melhor do que a minha. Se eu começar a seguir o que você faz, com certeza eu vou me machucar, porque eu não consigo acompanhar o seu ritmo. Então esse é um dos princípios que são mais importantes na montagem do treinamento. Sim. Quando você treina sozinho, você pode seguir uma planilha da internet, você pode pegar a planilha do seu amigo, Sim. mas não é um treino específico para o que você precisa e o que você pode fazer. Não tem a mesma personalidade. Exatamente. Esse é o grande diferencial de você ter um acompanhamento de um professor. Porque ele vai respeitar o que você consegue fazer. E que você acompanha também os treinos. Né? Exatamente. Você só não passa a planilha, você acompanha os treinos também. Exatamente. Porque às vezes a proposta pode ser ali
Mas aí você ajusta, né? Com Falar, certeza. não, aqui não vai dar ainda, vamos fazer um A ajuste. gente puxa a orelha um pouquinho aqui, Sim. eu falo, ó, pode fazer um pouquinho mais forte ali. Então, a gente vai acompanhando semanalmente o desenvolvimento que você vai tendo com os treinamentos. Sabe que eu posso falar de experiência, Guto, que assim, ó, outra coisa que eu acho que é importante também com assessoria do planejamento, assim, que vocês passam pra gente, é o controlar também, né? Porque na planilha, você passa vários treinos. E ali eu demorei para entender, talvez não tenha entendido ainda, mas eu vi que cada treino tem um objetivo, né? Então você tem que estar concentrado em realizar aquela proposta que você fez. Porque às vezes você põe a proposta e o cara não segue aquela proposta, né? Então tem que ter, na verdade, esse controle. Acho que a gente já comentou, né? Que você falou, se a proposta é você correr 5, corra 5. Se a proposta é correr naquela velocidade, corra naquela velocidade, né? Com certeza. E isso é muito importante, principalmente para o ansioso como eu, assim. Com certeza. Né? Então, às vezes você quer o resultado com mais tempo, mais rápido, mas você não tem, na verdade, essa paciência e esse controle com a proposta, né? Porque cada treino tem um objetivo. Se o treino hoje é para você correr um pouquinho mais lento, ele tem um porquê. Né? Ele pode ser um treino para você regenerar o seu corpo, você descansa treinando. Ele pode ser um treino para você aumentar a sua resistência aeróbia, por ele ser um pouco mais lento, leve. Você pode trabalhar a velocidade, então você trabalha uma capacidade física diferente para você. Então cada treino ele é encaixado para atingir um objetivo. Sim. E no geral, no final, você conseguir melhorar. Sim. De uma maneira geral o seu corpo e sua condição física. Ó, a gente já está falando de erros, assim, que você costumeiramente viu ali, né, e vê ainda, né? O que você acha ali, tipo, dentro da tua experiência que você vê com os alunos ali, o que você acha que realmente afasta a corrida, a pessoa da corrida? Ela começa, né, começa a se animar, daí o que você tá vendo ali e fala, putz, esse cara saiu? O que a gente já comentou, o início é sempre mais difícil, né? Então, a partir do momento que você começa a sentir essa dificuldade, você pode se desanimar. E se você não tem uma programação correta para o que você consegue fazer naquele momento, essa desmotivação aumenta. O primeiro mês é o mais difícil, como a gente falou. A partir do momento que você consegue passar desse start inicial e sentir que você consegue melhorar, depois você dificilmente para. Tá. Há casos assim que o cara já tem um tempo de treino ali com você e aí, sei lá, ele se lesiona e aí ele desanima, sai ou não? É raro. Acontece, pode acontecer também. Tá. Mas a partir do momento que você consegue, quando você se machuca, você vai tratar aquela lesão. É lógico que você vai ter que parar, dependendo da lesão, você vai ter que parar com o treinamento, né? Existem lesões que você pode continuar treinando, existem lesões que você não pode continuar treinando. Mas você pode fazer uma outra atividade física para você manter seu corpo ativo. Tá. Dificilmente um aluno que se machuca, ele não retorna. Porque ele já está... já concebeu os benefícios ali. Exatamente. Né? Então ele não vê a hora dele curar aquela lesão e poder voltar, saudavelmente falando, a voltar a treinar. Né? Então é muito difícil a pessoa parar. Tá. Eu gosto muito da corrida, né? E eu acredito assim que até nos dias difíceis são até mais prazerosos para treino, né? Mas eu tô falando por mim, que já tem um tempo, né? E eu já fui mordido também pela corrida e eu sei dos benefícios que traz, tal, da realização, das conquistas, tal. O que você acha que motiva as pessoas, né, no geral aí, mesmo nos dias difíceis, ainda a pessoa querer correr? Eu acho assim, tem dias, lógico, que você não acorda legal, você está um pouco mais cansado, o seu corpo está um pouco mais pesado, suas pernas um pouco mais pesadas. Mas tem muita gente que fala assim, poxa vida, eu vou treinar porque eu sei que depois do treino eu vou me sentir bem. Então é a tal da resiliência que a gente já comentou. É importante você também ter essa força mental de saber que aquele dia, mesmo você não estando bem para treinar,
Isso vai fazer parte também do treinamento para você mentalmente se fortalecer. Interessante isso. Né? Interessante isso. Em outras palavras, a preguiça deixa de vencer a gente, né? Com certeza. Isso a gente aprende também. Com né? certeza. Que você a preguiça fica mais sempre ganha, né? Sempre ganha. E com a corrida talvez a gente ensina ela que não é sempre que ela vai ganhar, né? Sim. É incrível que hoje mesmo eu estava pensando nisso, que eu fiz o treino da quarta, saí cansado. Aí ontem você deu uma rodagem leve, né? Talvez para soltar um pouquinho. Aí na quarta noite eu falei assim, putz, eu não vou aguentar essa semana. E eu já tinha visto a sua planilha, vi que o treino de hoje era também um treino puxado. Eu falei, eu não vou aguentar. Mas hoje, Guto, eu acordei com uma sede, eu falei assim, hoje eu vou fazer, eu vou entregar aquilo ali. Então é uma coisa assim também que talvez com o tempo, né, passa a ser uma coisa assim muito, muito momentânea, né? Sim. Se bate uma preguicinha, você fala, não vai. Hoje, é que ontem talvez estava chovendo, né, não lembro. Mas hoje eu falei assim, nem com chuva e tudo eu vou, sabe? Então essa questão de mesmo em dias difíceis, né, eu acho que a gente já supera no começo. Com certeza. Depois, acho que mesmo em dias difíceis você fala, eu vou. Com certeza. Eu vou de qualquer jeito. É importante ressaltar também o seguinte, né, Fábio? Você tem que ter essa força mental, lógico, mas às vezes o seu corpo está cansado de uma maneira que não vale a pena você fazer o treino. Tá. E aí você pode se machucar. Tá. Então você também tem que saber essa diferença entre Tem que ter essa leitura. Hoje eu tô com preguiça e hoje eu tô cansado. Então, se você tá com um cansaço extremo, não vale a pena você fazer o treino. Entendi. Aí é bom você realmente descansar. Tem que porque o seu corpo está precisando de um respiro, né? Essa consciência, né, Guto? Exatamente. Que eu não tenho, talvez. Tem que ter essa consciência. Eu talvez não tenha ainda. Tem que admitir que. Porque aí você pode se machucar. Tá. Eu sim, sempre acordo muito motivado e talvez não tenha essa consciência aí de onde pode chegar. A preguiça, ela tem uma linha muito tênue aí com o cansaço, né? Tá. E vai de você conversar com o professor e explicar para ele. Falar assim, ó, poxa vida, hoje eu tô cansado, você acha que é legal eu fazer? E o professor vai saber exatamente, de acordo com o treinamento que você vem fazendo, se realmente vale a pena você não treinar ou você fazer o treino. Isso aconteceu comigo já. Com a preguiça. Guto, eu acho que assim, ó, a ideia era realmente desse nosso bate-papo partilhar muita informação, né? Ainda que seja um bate-papo, mas sempre quem está nos assistindo aí vai poder colher alguma coisa, alguma inspiração, uma motivação. E eu quero aproveitar agora para finalizar, né? Fazer esse convite para você que está nos assistindo, que gostou desse bate-papo, que conhece aí o trabalho do Guto, de se motivar. Tá querendo correr? Ainda não sabe se vai realmente conseguir fazer? Procura o Guto lá. E como eu já fiz o jabá dele, ele não cobra essa primeira mensalidade. Então procura o Guto, né? Se orienta. Lá você vai encontrar várias pessoas quais você talvez não fosse conhecer. Então se inscreve no canal, incentiva a gente, dá essa força pra gente. E espero que também a gente possa ter mais conversas sobre isso aí, Guto, e a gente consiga partilhar informação também. E quero deixar para você um convite para você fazer um jabá também da tua assessoria, que eu já fiz, né? Mas acho que nada melhor que você, que é o mentor lá, que é a nossa referência, possa falar com o pessoal aí. Primeiro eu tenho que agradecer aí o convite que você fez aí pra gente fazer esse bate-papo. Importante falar sobre saúde, qualidade de vida, né, que é o principal que a gente busca com atividade física, a corrida em si. E vai ser um prazer atender quem quiser começar a entrar nesse mundo da corrida, com uma coisa mais direcionada, mais feita para você, né, individualizada. A gente está à disposição, os treinos são semanais, então quem quiser, tiver dúvida, é só entrar em contato com a gente no Instagram nosso, RunUp, o nosso WhatsApp. E qualquer dúvida sobre corrida, sobre treinamento, a gente está à disposição para poder ajudar. E os interessados também em praticar o esporte, começar com a gente lá, conhece o Guto, vocês vão ver, ele é uma pessoa totalmente acessível, muito, muito humilde, ele vai acolher vocês lá. E vocês aproveitam para conhecer também o autor dos vídeos de Sorocaba é Linda de Correr, que ele gosta dessa parte da história e ele vem fazendo os vídeos que a gente adora também sobre a história e as ruas da cidade qual a gente
corre normalmente. Deixo também agora para encerrar, fazer um agradecimento, né, para a Gol, né, o estúdio especializado aí em produção de podcasts e conteúdos profissionais. E agradecer também a nossa parceira, a BR Outdoor, né, que é essa empresa de referência em mídia, né? Todos os outdoors aí que a gente vê na cidade são, na maioria, produzidos aqui pela BR. Agradecer o contato e conectar essas pessoas aí que gostam do esporte e que querem iniciar, que se inscrevam no nosso canal. Obrigado.